Que a paz e a graça esteja com os irmãos. Amém. Muito bem, irmãos. Novamente estamos aqui diante do Senhor para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos ler em Filipenses, no capítulo 1. Verso 19. Filipenses 1:19. Um texto que os irmãos já conhecem, até o verso 21. Ok, está lá na tela. Diz assim: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela alegria que nós temos, pelo prazer, pela felicidade de estarmos diante do Senhor em adoração e exaltação, reunidos nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, para te louvar, para te cultuar, para bendizer o teu nome. E nós estamos absolutamente certos que a nossa gratidão, o nosso louvor tem chegado até o teu trono, ó Deus, porque temos feito isso mediante o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Continue, Senhor, ao longo da nossa existência, recebendo a nossa gratidão, recebendo a nossa exaltação, que sempre vamos te dar nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, em que acabamos de ler a tua palavra, nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa iluminá-la no nosso coração, para que saiamos daqui mais convictos de que o Senhor dirige, de que o Senhor controla, de que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nos ajude, Pai. Nos ilumine. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Esse é um texto da carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, uma igreja que ele tem uma gratidão muito grande, porque quando a gente lê Filipenses, a gente vai perceber que é uma das igrejas que Paulo tem muita alegria nela, tem muito prazer, tem muita felicidade. E quando você chega, por exemplo, no capítulo 4, ele diz que essa igreja, no verso 1, diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Amados, queridos, alegria, coroa, amados. Esta é a igreja que ele escreve. E ele diz que tem muito prazer
nesta igreja. Essa igreja tinha um lugar especial no coração dele. Voltando para o capítulo 1, ele diz a partir do verso 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós, isso é interessante, viu, irmãos? Porque todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Jesus Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa igreja tem um lugar especial no coração dele. Amém. É uma igreja que, se você for para o capítulo 4, ele vai dizer que nenhuma igreja se preocupou em sustentar ele. No capítulo 4. Ele disse, mas vocês não. Vocês me mandaram oferta quando eu estava em Tessalônica. E não foi uma vez só não. Foram 2 ofertas que vocês me mandaram a Tessalônica. Ele disse que Epafrodito, não é? Com muita dificuldade, foi levar uma oferta para ele em Roma. Oferta essa que a igreja tinha recolhido e tinha levado para ele. E ele disse, meus irmãos, eu estou cheio. Eu recebi bastante coisa de vocês. Eu estou afortunado com a oferta que vocês me mandaram. E ele disse, não que eu tenho a minha alegria porque vocês me mandaram essa oferta, não. É porque vocês dilatam o meu coração. E eu acabei de ler o capítulo 1, como os irmãos viram a expressão dele, que ele diz que eles foram participantes. Eles participam da vida desse pastor. Mas, meus irmãos, também puderam. Se você abrir no capítulo 16 de Atos, você vai ver que esta igreja, ela foi um projeto de Deus. Ela foi uma criação de Deus. Ela foi uma exigência de Deus para o apóstolo. Porque veja os irmãos, no capítulo 16, e é bom que os irmãos olhem isto, ele disse que
No capítulo 15 ele diz que saiu de Antioquia e começou a sua segunda viagem missionária. E ele chegou na Frígia, verso 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ali. O Espírito Santo, como que disse para Paulo, não, aqui não, eu não quero vocês aqui. Eu não sei de que forma eles foram impedidos. Eu não sei se eles foram impedidos pelo Espírito Santo por perseguição, por uma imposição de que eles não deveriam ficar ali, por uma perseguição, por um desânimo, ou por qualquer coisa, mas eu acredito no relato aqui que diz que o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra ali, porque naturalmente também o Espírito Santo tinha ali pessoas para fazer o trabalho ali. É claro que isso não foi explicado para ele que o Espírito não queria, simplesmente o Espírito impediu. E aí ele disse que foi para Mísia, no verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, para outra cidade, mas novamente, de novo, o Espírito Santo não lhe permitiu. Novamente eu quero dizer que eu não sei como é que o Espírito impediu, mas eu sei que o Espírito não permitiu, pôs algum obstáculo, colocou alguma coisa para que eles não ficassem ali. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que de alguma maneira, de alguma forma, o Espírito Santo estava dizendo para ele qual que era a vontade do Senhor para ele. E como eles estavam sob a direção do Espírito Santo, eles acreditam que realmente Deus está conduzindo a vida, o ministério deles, por onde eles andavam. E o verso 8 diz que, tendo passado por Mísia, porque o Espírito Santo não permitiu que eles ficassem ali, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Macedônia aí, irmãos, já é uma área, um lugar muito distante, já está localizada na Europa, totalmente distante de Antioquia, de onde eles saíram, né, de perto de Jerusalém. Macedônia era a entrada, a porta de entrada da Europa, uma região em que o Evangelho ainda não tinha chegado, não é? E ele diz que um homem da Macedônia, estando eles ali, apareceu a ele, no verso 9, e disse: ajuda-nos, passa a Macedônia, vem para Macedônia e ajuda-nos. Não é? Eu não quero discutir com os irmãos aqui quem era esse homem, quem era este rapaz que pediu ajuda. Mas eu quero me deter aqui na direção do Espírito Santo, na direção de Deus na vida deles. Porque Deus queria que eles pregassem o Evangelho naquela região. E ele, no verso 10 diz: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E o verso 11 diz assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é, não é, uma colônia, a primeira cidade da Macedônia. Filipos, a primeira cidade da Macedônia, não é? E estivemos alguns dias, que era a colônia, que estivemos alguns dias naquela cidade. Chegaram aonde o Espírito Santo queria que eles
estivesse. Aquela igreja que ele aprendeu a amar, né? A igreja que ele aprendeu a amar. Meus irmãos, e ali ele diz que ficou por alguns dias pregando o evangelho. E para onde ele vai? Ele vai para a beira de um rio, porque as pessoas ali tinham o costume de irem para orar. E ele começou a pregar o evangelho ali. E a palavra de Deus disse que no verso 14, que ali tinha uma senhora, uma jovem senhora chamada Lídia, que servia a Deus. E ali o Espírito Santo abriu o coração dela para que ela compreendesse o Evangelho de Jesus. Percebam os irmãos que a igreja de Filipos, antes de ser uma vontade de Paulo, era a vontade de Deus que ali tivesse uma igreja, naquela colônia. Colônia aqui, irmãos, eram pessoas importantes do governo de Roma, que se aposentavam e iam morar em Filipos, uma cidade colônia. Tinha uma influência muito grande, pessoas importantes, pessoas ricas, generais que se aposentavam, que eram condecorados e ia para ali, não é, passar suas férias e tudo. E assim o Espírito Santo queria uma igreja naquele lugar. Então ele conduz Paulo. Interessante, né, irmãos? Quando pessoas estão sobre a direção de Deus, como Deus conduz, como Deus ilumina, como Deus mostra o caminho que deve seguir. E essa igreja, ela não poderia ser diferente. E é o Espírito Santo que age mesmo. Porque se ele está lá, é porque o Espírito Santo o enviou. Se Lídia ouve a mensagem do Evangelho, tem o seu coração aberto, é porque o Espírito Santo abriu. Se Paulo está com Silas ali, é porque o Espírito Santo conduziu. Se o carcereiro de Filipos teve o coração aberto ali, é porque as cadeias que se abriram para a glória de Deus, porque o Espírito Santo é que abriu as cadeias. Se ele se converteu com a família dele toda, é porque o Espírito Santo que diz, essa igreja, ela vive, não é? Ela é plantada sobre a ação do Espírito Santo de Deus. E ela é uma igreja, conforme eu já mostrei aqui para os irmãos, não é? De que é uma igreja grata a Paulo pelo ministério dele. E aqui, irmãos, quando você lê essa carta, e eu quero desafiar os irmãos, são 4 capítulos só, a fazerem uma leitura dessa carta durante a semana, prestando atenção no carinho que Paulo tem com essa igreja e no carinho que essa igreja tem com Paulo, com o seu pastor, com o servo de Deus. Eu quero, irmãos, aqui rapidamente, mostrar para os irmãos, com base no livro, alguns desejos que Paulo tem, e ele revela esse desejo que ele tem no coração a esta igreja. E esses desejos são com relação à obra de Deus, o Evangelho de Jesus, com relação a Jesus. Ele abre o seu coração com essa igreja. Talvez eu não consiga
falar sobre esses desejos de Paulo hoje. Mas em outra ocasião talvez eu complete isso. Mas eu queria falar sobre 3 desejos que Paulo revela para esta igreja, que o Espírito Santo o levou a implantar na cidade de Filipe. Meus irmãos, o primeiro desejo de Paulo, ele diz no verso 20: segundo a minha intensa expectação, desejo, vontade, necessidade e esperança de que em nada eu serei confundido. Confundido aqui é envergonhado. Ele disse: irmãos, eu tenho o desejo, eu tenho a necessidade, eu tenho a confiança, eu tenho a esperança de que, irmãos, pela experiência que eu tenho no Senhor Jesus, eu não vou ser envergonhado. Meu desejo, é minha expectativa, é meu interesse que em nada eu serei envergonhado por Jesus Cristo. Em nada. Nada. E ele tem alguma certeza, porque ele não será envergonhado, irmão. Sobretudo envergonhado com o poder do Evangelho de Jesus. Veja o verso 12. Ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele disse: olha, irmãos, o que eu estou sofrendo, as cadeias que vocês têm conhecimento do que eu estou enfrentando, a prisão que eu estou enfrentando, não é para vocês ficarem com vergonha, porque isso não é motivo de vergonha. Não é para vocês ficarem confusos, porque isso não é motivo de confusão. Eu estou aqui, é pela vontade do Espírito Santo. Eu estou aqui, é porque Deus tem permitido que eu esteja aqui. E isso não é motivo para eu ficar envergonhado. Isso não é motivo para crente nenhum. Eu quero que vocês não se sintam envergonhados, porque eu não estou envergonhado, porque as coisas que me aconteceram aí e que estão me acontecendo aqui serviram para maior contribuição do Evangelho de Jesus. Ele tem certeza que não será envergonhado em nada, porque Deus não vai permitir que ele seja envergonhado, que ainda que ele esteja preso, ele disse: isso tem contribuído para o Evangelho de Jesus. E no verso 13 ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele disse que os guardas, os oficiais que vão lá fazer segurança para o imperador, para guardar ele, ele diz: esse povo, esses guardas, têm ouvido o Evangelho da minha boca. Eles têm se encontrado com Jesus. E ele diz: e depois eles saem daqui convertidos e levam o Evangelho para outros lugares. Ele diz: de maneira em que eu estou preso, mas a palavra do Senhor, ela não está presa, porque eu tenho pregado o Evangelho. E esses guardas convertidos, salvos, vão para fora e levam o Evangelho de Jesus. Ele está preso. O imperador mantém ele encarcerado, possivelmente em uma casa alugada, mas ele está preso. Mas, meus irmãos, ele disse que a palavra de Deus, ela não está presa, ela está solta. E tanto é que o Evangelho de Jesus tem sido espalhado por os demais lugares. Ele diz: você acha que eu vou ser envergonhado? Eu vou me sentir vergonha se eu não pratiquei nada de errado? Ele diz também que muitos irmãos, e isso é motivo para não ser envergonhado. Ele disse que muitos irmãos, no verso 14, mais confiadamente, mais animados pelas prisões deles, têm pregado o Evangelho sem nenhum temor. Por isso ele diz: meus irmãos,
não se sintam envergonhados das minhas cadeias, porque eu tenho certeza que não serei confundido, não serei envergonhado. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem crescido. E ele diz também no verso 14, irmãos, ele não será envergonhado. Sabe por quê também? Porque ele tem recebido as orações dos irmãos. E ele diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração. A igreja está intercedendo a Deus por ele. Ele sabe disso. Epafrodito falou para ele: Paulo, a igreja está de joelhos diante do Senhor. Ele disse: meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tem escutado as orações de vocês, e eu vou ser livre, eu vou ser liberto, eu vou ter poder de Deus para pregar o Evangelho, porque eu tenho certeza que as orações de vocês têm chegado aos pés do Senhor. E por causa dessas orações, não serei envergonhado. Ele é Paulo. Ele tem experiência, ele tem convivência com o Espírito Santo. Ele é pastor. Mas ele conta com as orações dos irmãos. Ele sabe que os irmãos, orando por ele, ele sabe que ele será sempre um vencedor. E ele sabe que ele pode contar. E Paulo é aquele pastor, irmão, que pede oração para suas igrejas, que pede a intercessão dos irmãos pela vida dele, porque ele precisa de poder para continuar pregando o Evangelho. Mas ele diz que não somente ele conta com as orações dos irmãos, e por causa dessas orações, mas ele diz que também ele conta com o socorro do Espírito Santo. Ele diz que pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus. Ele diz: meus irmãos, eu não serei envergonhado, porque as minhas cadeias têm contribuído para o crescimento do Evangelho. Os irmãos da casa de César têm pregado o Evangelho para mim. Eu tenho as orações de vocês. Eu tenho o socorro do Espírito Santo. O que eu quero mais? Você acha que eu vou ser envergonhado? Então ele tem o desejo, ele tem a necessidade, não é, de que em nada ele será confundido. Meus irmãos, quem tem essa esperança no Senhor, quem tem essa experiência, quem tem a graça de Deus, sabe que nunca vai ser envergonhado pelo Evangelho de Jesus. Nunca vai ser envergonhado por Jesus. Nunca vai ser abandonado. E esta é a promessa de Deus para a igreja, para as nossas vidas, e não somente para o apóstolo Paulo. De que em nada seremos envergonhados. De que em nada seremos confundidos. E a nossa esperança é esta. E ele diz que tem mais outro desejo. Ele diz que, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Outro desejo de Paulo, de que Cristo será engrandecido no seu corpo. Sabe o que ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer o seguinte, que ele não tinha absoluta certeza de qual era o destino dele. Se era liberdade ou se era a morte. Se era liberdade ou se ele ia continuar na prisão. Mas ele tem uma certeza, irmãos, que ele não vai ser confundido em nada. E que se liberdade ou morte, ele disse: eu tenho desejo ardente
de que na vida ou na morte, Jesus será engrandecido, Jesus será glorificado no meu corpo, na minha vida, na minha existência. Meus irmãos, esta é a certeza de um velho pastor, de que o Senhor, em qualquer situação, em qualquer circunstância, vai ser glorificado na vida dele. Que ele vai exaltar o Senhor, seja na vida ou seja na morte. Porque ele disse em Romanos, que morrendo ou vivendo, nós somos do Senhor. E ele disse que, seja pela vida, ou seja pela morte, Cristo será engrandecido por ele. Meus irmãos, que bênção, que alegria, que firmeza de um velho apóstolo aqui, que não se coloca em primeiro lugar, mas coloca Jesus em primeiro lugar na vida dele. E a sua ambição, o seu desejo, não é exatamente, de possuir coisas, de ter coisas. Não é se colocar em primeiro lugar, mas ele diz que é engrandecer o nome do Senhor em sua vida. Meus irmãos, e aqui está uma lição extremamente importante para minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja hoje. Não é? Que é engrandecer o nome do Senhor, que é louvar o nome do Senhor, que é viver para a glória de Deus em qualquer situação e em qualquer circunstância. De que o Senhor tenha prioridade, que o nosso objetivo, não é, como cristãos, como discípulos de Jesus, é engrandecer o nome do Senhor, seja pela vida, seja pela morte. Tenha ou não tenha. Paulo disse lá no capítulo 4, no verso 11. No verso 10, ele disse: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em qualquer situação, tenha ou não tenha, ele disse: eu já aprendi a glorificar a Deus, a engrandecer ao Senhor, tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo. Eu já aprendi. Meu grande desejo da minha vida, o grande desejo da minha vida é engrandecer ao Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. Será que nós já temos aprendido esta lição, meus irmãos? Será que nós já temos aprendido essa lição? Será que nós já temos aprendido a nos contentar, não é? Com a provisão de Deus, com aquilo que Deus tem nos oferecido?
Será que nós aprendemos a lição que Jó nos dá? O Senhor me deu, o Senhor me tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele no verso 12, ele diz, sei estar abatido, e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lá ele disse, meu grande desejo é que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Engrandecido. Porque eu aprendi a ter abundância e ter também necessidade. Meus irmãos, e aí quando, me permitam mais um pouquinho, e aí quando você vai para o capítulo 11, não precisa os irmãos abrirem, mas no capítulo 11 eu quero ler para os irmãos, no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, que ele diz assim, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu. E ele diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele completa dizendo, além dessas coisas exteriores, me oprime, arrasa o meu peito, sangra a minha alma. Ele diz, arrebenta o meu coração, no verso 28. Ele diz, oprime-me cada dia o cuidado que eu tenho de todas as igrejas. Ele diz, me arrebenta a alma. Porque aonde tem um crente que ele percebe que a comunhão desse crente não está, a comunhão dessa igreja não está boa, ele diz, minha alma se desmancha em lágrimas. Ele está dizendo, o que mais me faz sofrer, não é o que eu padeci, não é o que eu sofro, são as igrejas de Jesus, é o povo de Deus. Mas ele diz que a igreja de Filipos, vocês são um caso especial na minha vida. Vocês não são assim. Eu sofro, não é? Porque eu quero vocês cada vez mais firmes. Mas ele diz que sofre muito por causa das igrejas. Mas meus irmãos, mas em tudo isso, ele disse que quer engrandecer o nome do Senhor em sua vida. Quer exaltar. Ainda que ele sofra o que sofre, mas ele quer engrandecer. Ele tem um desejo. E ele revela esse desejo, seus desejos, não é? Aos irmãos de Filipe, da igreja de Filipe. E ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em qualquer situação, o Senhor vai ser engrandecido. Ele disse, meus irmãos, porque
eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Se eu tiver que morrer, eu vou lucrar. O que é que ele vai lucrar? Ele vai lucrar porque ele sabe que ele vai receber o conhecimento eterno com Jesus Cristo. Ele vai conhecer Jesus como realmente ele é. Ele vai ver como realmente ele é. Ele vai lucrar da presença de Deus. Ele vai ter uma mansão feita nos céus, não por mãos humanas. Ele vai andar em ruas de ouro. Ele vai estar num lugar onde não existe dor, não existe lágrimas. Ele vai se libertar desse corpo que ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o que eu não quero, isso eu faço toda hora. Ele falou: eu vou me libertar. Ele diz para mim: vai ser só lucro. Ele diz: o importante para mim é engrandecer o nome do Senhor. Por último, irmãos, outro desejo, o terceiro desejo, o primeiro é que ele não vai ser envergonhado, e ele tem essa esperança de que ele vai engrandecer o Senhor. Ele tem essa esperança, e no verso 23 ele diz assim, ó: mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Qual é o terceiro desejo? Estar com Cristo. Estar. O que ele está dizendo para mim e para você? É que a morte para ele não é qualquer coisa. Que a morte para ele tem uma importância, tem um significado para ele. Que a morte para ele não é um castigo. Que a morte para ele não é uma vergonha. Ele diz que a morte para ele é o quê? É estar com Jesus. E a coisa que ele mais deseja na alma dele é estar com Jesus. É viver intensamente com Jesus. É desfrutar da beleza de Jesus. É conviver com Jesus intensamente. Ele disse que sair desse corpo é viver para sempre de mãos dadas com o seu Senhor. E ele disse: eu quero, o grande desejo da minha alma é estar com Cristo. Mas também pudera, irmãos. O livro de Atos registra 7 aparições, pelo menos, de Jesus a ele. Ele sabe que Jesus é real. Jesus é real para ele. A própria conversão dele foi a pregação específica de Jesus. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, filho? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Mas o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E ele se converte com a própria mensagem do Senhor. E isso é bom. Quando ele queria voltar, não é? Depois do tempo que ele passou fora de Jerusalém, ele quis voltar, e ele está em Jerusalém pregando o Evangelho, e Jesus aparece para ele no quarto dele e diz: Paulo, você vai ter que sair daqui, porque eles não vão aceitar o seu testemunho. E Jesus pessoalmente se apresentou para ele e disse: filho, você vai ter que sair daqui urgentemente. Vamos sair? Esse próprio moço da Macedônia aqui pode ser Jesus e deve ser Jesus. Passa a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda esse povo.
a própria experiência dele, que ele disse que foi levado até o terceiro céu. E ele disse que viu coisas que ao ser humano não dá para explicar. Ele ouviu que não dá para explicar. Ele tem essa experiência, ele sabe o que ele está dizendo. Olha, irmãos, ele diz, eu quero, meu grande desejo é partir. E partir aqui, irmãos, é soltar o cabo da nau para ir para o alto mar. Ele diz, eu quero soltar e ir para a glória de Deus. Eu quero estar. E ele diz que isto é ainda muito melhor. Às vezes nós temos medo de enfermidades. Às vezes nós temos medo de situação de crise difícil. Às vezes nós estamos cheios de medos. Mas você sabe por que nós estamos cheios de medo? Irmão, porque ainda não tivemos uma visão pela fé da glória de Deus, de que quando partirmos daqui, nós vamos estar com Jesus. Porque se nós tivéssemos a dimensão do que é estar com Cristo, o nosso desejo estaria voltado para partir e estar com Cristo. Porque, como ele diz, isto é ainda muito melhor. E ele disse, e ele completa dizendo, mas eu não vou agora. Sabe por que eu não vou? Ele disse para os irmãos, é porque eu amo vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu quero continuar pregando para vocês. Eu quero continuar amando vocês. Eu quero continuar vendo como vocês serão bem-sucedidos, como vocês serão cheios da graça. Eu quero olhar no rosto de vocês e eu quero ver vocês crescendo na direção do Senhor. Por isso que eu quero ficar aqui ainda. Ele disse, estar com Cristo é muito melhor. Mas por causa de vocês, é o que ele diz aqui. Mas por causa de vocês, para ver a glória de vocês, para ver a felicidade de vocês, é que eu vou ficar mais um tempo por aqui. Mas o meu grande desejo é estar com Jesus. Aonde está o nosso desejo, não é, irmãos? Aonde estão os nossos desejos? Nosso desejo é de não ser confundido em nada, é de engrandecer o Senhor, é de estar com o Senhor. Se esse for o nosso desejo, que Deus possa cada vez mais derramar graça no nosso coração. Para que o Senhor possa nos preencher com a sua glória, com a sua presença. De que em nada seremos confundidos. De que em qualquer situação engrandeceremos ao Senhor. E de que o nosso grande desejo será de estar com o Senhor. Vivendo com o Senhor intensamente. Como diz o livro de Apocalipse. Em ruas de ouro. Cantando e exaltando o nome do Senhor pessoalmente. E aqui, irmãos, Paulo não está acreditando no sono da alma. Paulo não está acreditando em purgatório. Paulo não está acreditando em lugar intermediário. Ele está acreditando de que em nada ele será confundido. De que ele vai engrandecer o nome do Senhor. E de que quando partir daqui, ele vai direto, sem lugar intermediário, para estar com Jesus, para estar com o Senhor. E essa é a esperança, deve ser a esperança de todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, que experimentou o perdão dos seus pecados para a glória de Deus. Amém?
Amém. Que Deus possa colocar no nosso coração esses desejos que Paulo tinha no seu coração e que ele revela à igreja de Filipos. E que esses desejos possam estar dentro de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque temos a certeza de que também, Senhor Deus, esta igreja foi plantada pelo Teu Espírito Santo. De que o Senhor nos conduziu para que plantássemos aqui, Senhor, uma igreja para que o Senhor fosse adorado, fosse exaltado, fosse glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que essa igreja ela possa viver dentro dessa esperança, dentro desse desejo, de que não será confundida em nada, de que ela existe para engrandecer o nome do Senhor, e de que ela foi criada para estar com o Senhor. Mas enquanto ela não for para o Senhor, ela deve permanecer na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pela direção do Teu Espírito Santo, Pai. E coloca em nós o desejo, Senhor Deus, ardente, de conhecer o Senhor, de conhecer a Tua palavra, de chegar mais perto do Senhor. A cada um de nós que estamos aqui, desde o mais novo até o mais velho, que esse desejo seja fruto do Teu Espírito Santo em nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nos dê uma semana de graça. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus espalhado por todo lugar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ok, meus irmãos, uma boa semana em nome do Senhor. Amém.